A paz do Senhor Jesus. A paz. Mais uma oração. Aleluia, Jesus. Né? Mais um pedido vamos fazer ao nosso Deus. Vamos, louvado seja Deus, pedir perdão a Ele agora, pelos nossos pensamentos, pedir perdão a Deus pelas nossas palavras, pelos nossos olhos, muitas vezes altivos, que a gente olha e muitas vezes julga. Olha o tamanho dessa roupa, olha o jeito que está fulano. Não é assim, meus irmãos? Senhor, olha os nossos olhos, que a gente venha nos corrigir. A nossa língua, que a gente venha controlar. Aleluia. A nossa boca, Senhor. 24 horas tem um dia. E durante essas 24 horas a gente peca, sempre peca. Então, perdão, Pai, pelos pensamentos, palavras, atos, aquilo que a gente faz, que o Senhor não agrada, que o Senhor olha na sua santidade e diz: meu filho ainda precisa aprender, ainda precisa ser mais humilde. Então nós estamos aqui, meu Pai, clamando a Ti, mais uma vez. Aleluia, Jesus. Que eu diminua a cada dia, o Senhor cresça em minha vida, em nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Eu vejo os seus milagres. Jesus, eu estava lendo aqui uma passagem onde o Senhor se compadeceu de uma mãe. E eu sei que o Senhor continua. Eu sei, meu Deus, que o Senhor continua se compadecendo das mães, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Muitas vezes a mãe sofre, a mãe chora pelo um filho, uma filha. Mas quando ela chega diante de Ti, Jesus, e clama, ela chora, o Senhor atende. Eu estava vendo uma passagem ali onde o rapaz já estava morto. E Jesus se compadeceu e deu vida àquele rapaz, porque se compadeceu do clamor daquela mãe. E eu creio, Jesus, que o Senhor continua. Então continua operando milagres e maravilhas, Senhor. Ouve o nosso clamor e responde conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Aleluia. Louvado seja Deus. Escuta, Pai, o nosso cântico, a nossa adoração. Aleluia. É de todo o coração que a gente vem aqui, meu Deus, todos os dias, te adorar, Jesus. Te adorar, meu Deus. Eu estava lendo ali também, porque o Senhor pedia todo aquele ouro, toda aquela prata, ali, né? Todo aquele santuário, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é puro. E aquele ouro puro, aquele lugar santo, era o lugar que Deus se manifestava para falar com o seu povo, e tinha que estar assim. Louvado seja Deus. Por isso, meu Deus, que a gente tem que ler a palavra de Deus. Porque é lendo que a gente vai se libertando. Aleluia, Jesus. E aprendendo, Jesus. Oh, meu Deus. Dai-nos sabedoria. Dai-nos entendimento, Pai, para aprender de Ti, que é humilde de coração. Louvado seja Deus. Vamos para mais um vídeo. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivaneide. E esse cantinho da nossa sala, nós oferecemos ele a Jesus. Ele virou um santuário para Deus, para falarmos com Jesus,
para clamarmos pela vida daquele que necessita, daquele que precisa, pela nossa vida, pelos meus filhos, pela minha família, também pela família da Ivoneide. Amém, Jesus. Né? Louvado seja Deus. E reserve um cantinho na sua casa, sabe, para adorar ao Senhor. Deixe que esse canto seja reservado para Ele. Diga: Senhor, aqui nesse local eu vou dedicar para te adorar. Não precisa pôr flores, não precisa pôr castiçais, não precisa, né? Deixa ali aquele canto e adore a Deus em espírito e em verdade. E Ele vai receber. Aleluia. Claro que se você estiver indo trabalhar, no seu carro também você pode adorar. Aí no seu emprego, né, na sua empresa, se você trabalha no escritório, não interessa, ou se você trabalha limpando lá, vai louvando, vai adorando. E eu creio que Deus, Ele vai operando, sabe? Vai trabalhando no meio dos seus. Louvado seja Deus. Eu peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, deixa o like, né? Comente, compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a alcançar mais pessoas, né? A evangelizar mais pessoas. O Salmo 91, a gente lê todos os dias. Coloca um propósito na sua mente, né? Eu peço, Senhor, que haja libertação, que haja purificação, santificação em minha vida e nos demais que estão Aleluia, Jesus. assistindo, ouvindo e fazendo esse culto no lar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos, mais uma vez eu digo a você, vamos obedecer. Vamos ser obedientes. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda que o sacrifício a nossas vistas seja muito difícil, vamos cantar o louvor, o cântico, né, de Abraão e seu sacrifício. 380. Ele é um pouco difícil, esse louvor, mas a gente vai tentar. Louvado seja Deus. Já pegou, Vaninha? Sim. Debaixo de umas muito formosas tamareiras,
estando já Betseba na escuridão. As aves escutando entre as roseiras, se ver andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? Aleluia. Nós estamos muito fora do tom, né? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. De abatido Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança. No seu outono, sacrifício de uma flor, assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Glória a Deus. Isaque com a lenha préstio vai na frente. Oh, quanto é formoso para Abraão! Mas eis que volta para seu pai suavemente e lhe dirige esta interrogação: o fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia temos: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Eita Deus, nossa, aleluia. Jesus. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou, e a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços sobre o altar deitou. Mas quando Abraão foi para o enolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: a tua mão não estenda para matá-lo, porquanto eu agora sei que teme a Deus. Erguendo Abraão os olhos de repente, vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece alegremente. Assim o nome do Senhor se proverá. Aleluia, glória a Deus. A voz do anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor, porque fizeste essa ação, deveras eu abençoarei tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso Isaque oferecemos com firmeza, no Moriá onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sobre o canto angelical.
Ali o nosso Deus jurou fidelidade. Também os santos se encheram de valor. E só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Eita, Deus maravilhoso. Eu sei que a gente cantou um pouquinho errado, né, no começo. Mesmo, né? Porque esse louvor, ele requer, sabe, muita atenção. E faz muito tempo que a gente cantou ele. Mas foi para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aqui Abraão, Deus, né, pede para Abraão levar Isaac, aquele filho tão precioso e esperado. E ele só esperava que Abraão tivesse aquela fé todinha, né? Até o final. Muitas vezes Deus quer de nós essa fé. Uma fé tão grande, meu Deus. Uma fé tão grande, Ele leva nós até ali o último, Aleluia, a última consequência. Mas continue acreditando, continue confiando. Louvado seja Deus, a preciosa fonte. A gente cantou por esses dias, mas eu quero louvar também um pouquinho. 360. Vem a fonte sanadora, que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus ministrar a mim. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão. Minha veste fez-se clara, tenho purificação. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar o 4. Vem a fonte que te cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler hoje, terça-feira, a palavra de Deus que se encontra em Êxodo 26. Aleluia, Jesus. As cortinas do tabernáculo. E continua aqui, né? O que Deus pedia para fazerem, né? E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido, e pano azul e púrpura e carmesim, com querubins as farás de obras e esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 covados, e a largura de uma cortina de 4 covados. Todas essas cortinas serão de uma medida. Louvado seja Deus. 5
cortinas se enlaçarão, uma a outra. E as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas fará numa cortina, e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com este colchete as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para tendas sobre o tabernáculo. De 11 cortinas farás. Glória, glória a Deus. O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura da mesma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntará 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e a dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, da extremidade da outra na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, que sobrar, né? Penderá sobre as costas do tabernáculo. E o covado de um lado ao outro covado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá do sobejo aos lados do tabernáculo, de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 covados, e a largura de cada tábua será de 1,5 covado. 2 coiceiras terá cada tábua travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua. Para as suas 2 coiceiras, as 2 bases debaixo da outra tábua, para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fará 6 tábuas. Farás também 2 tábuas, os cantos do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata,
16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeiras de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras também, as barras cobrirá de ouro. Então, levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido com querubins, de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim coberta de ouro, sobre 4 bases de prata, seus cochetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Glória a Deus. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e os castiçais defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido de obra e de bordador. E farás para essa coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus cochetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Louvado e engrandecido seja Deus. E amanhã, né, a gente vai ler o número 27. Louvado seja Deus. Eu estava lendo, né, o propiciatório, né, que era a tampa de ouro da arca, né? A aliança do tabernáculo e depois no templo tinha que ser feito de ouro, por representar a presença de Deus e servir como ponto de encontro entre ele e a humanidade. O ouro, um metal nobre e valioso, simbolizava a santidade e a divindade de Deus. Glória a Deus. Era por isso que todas essas coisas tinham que ser assim, né? Glória a Deus. A Arca da Aliança era um objeto sagrado que abrigava as tábuas da lei e era um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. O propiciatório, como a tampa da arca, era o local onde Deus se manifestava e se comunicava com o povo. Louvado seja Deus. É muito lindo, né, gente? Glória a Deus. Agora a gente vai ler algo aqui sobre Jesus, sobre a compaixão. Eu vou ler porque eu estava lendo aqui e eu achei muito lindo essa passagem aqui. Fica em Lucas 7, no verso 11 em diante aqui eu vou ler. Mesmo que você ache que
que esse vídeo fica um pouquinho grande, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês estiverem assistindo um bom filme, 2 horas até mais. 1h30, 2 horas, ninguém nem vê, né? Pois preste atenção na palavra de Deus, sabe? Porque Jesus quer falar com você. Você, mãe, você que tem chorado, você que tem sofrido, sabe? Por esse teu filho, que você já acha que está perdido de um tudo. Sabe? Muitas vezes você sente que vai acontecer alguma coisa muito ruim com ele. Saiba que Jesus é o único que pode resgatar ele, salvar ele. Aleluia. Porque Jesus se compadeceu dessa mãe quando o seu filho já estava morto. E ele deu vida àquele morto por amor, por se compadecer da mãe. Imagina o seu que ainda está vivo. Louvado seja Deus. O filho da viúva de Naim. E aconteceu, é Lucas 7, eu já falei, né? Verso 11. E aconteceu pouco depois de ir a ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. O Senhor diz hoje a você: não chores. Glória a Deus. Esse teu filho tem solução. Ele vai se endireitar, em nome de Jesus. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Eita, meu Deus. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor. Eu imagino, hein? E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia, louvado seja Deus. Pai celestial, eu sei que essa palavra que o Senhor me deu, Jesus, ela tem fundamento. Aleluia. Sabe, para nós mães, ela tem fundamento. E eu clamo aqui por todas as mães que choram e que sofrem. Há um filho, há uma filha que você vê, né? Que está enfermo, que está desenganada, ou que está ali, meu Deus, nas mãos do inimigo, né? Com um vício terrível, com alguma coisa que você sente que ele está perdido, ela está perdida. Mas eu sei que Jesus pode resgatar. Aleluia, Jesus. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode resgatar essa vida. Muda esse quadro, muda essa situação. Aleluia. De nós tem compaixão, de nós mães, Senhor. Olha, Senhor, o nosso choro, Senhor, a nossa lágrima de mãe, Jesus. Tem compaixão de nós, Jesus. Nós, mães, que sofrem pelos nossos filhos. Nesta hora eu clamo, Senhor, aleluia, por todas as mães que sofrem e choram pelos filhos nessa situação, Senhor. Aleluia, Jesus. Situação que a gente vê que o filho muitas vezes está no erro, está na perdição, está num vício, que não se controla mais, Jesus. Eu repreendo toda espécie de vício, Jesus, em teu nome, para a tua glória.
Senhor, meu Deus e meu Pai, passa o bálsamo da cura, curando qualquer espécie de enfermidade, curando a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a insônia, Aleluia, curando, meu Deus, as infecções, as inflamações, os tumores, curando as dores, meu Deus, crônicas, dores essas que a pessoa toma a medicação e já não tem mais efeito. Eu repreendo a febre, o cansaço, problemas pulmonares, a tosse, eu repreendo todo o mal em teu nome para a tua glória. Senhor, eu repreendo a contenda, a confusão nos lares, confusão entre as famílias, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Pai bendito. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, abre a porta para o desempregado, Senhor. Aleluia, Jesus. Tira o impedimento daquele que está se aposentando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a nossa igreja. Aleluia, Jesus. Todos os membros e os pastores. Abençoa a nossa vizinhança, curando, libertando e salvando. Aleluia, abençoa Jesus. Meu lar, minha vida, Ivoneide, Amém, Jorge. Jesus. Abençoa minha filha, meu genro, Pai, os filhos e noras, netos e bisnetos. Gratidão, pois meu filho já está em casa. Glória a Deus. Que ele tenha uma boa recuperação, Aleluia, em nome de Jesus, meu Rafael. Abençoa, meu Deus, os meus netos e bisnetos, minha mãe, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Glória a Deus. Abençoa minha mãe, dando saúde a ela. Eu não sei mais ou menos quantos anos ela está fazendo hoje, mas que o Senhor dê muitos anos de vida para minha mãe. Abençoa minha parentela em nome de Jesus. Eu abençoo o seu lar, sua vida e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.